Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e a gente vai dar então continuidade com as nossas videoaulas de eletrônica analógica. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre sinais. A gente vai começar a ver agora como que funcionam os filtros e antes de estudar os filtros, então, a gente vai ver algumas características de sinais elétricos. Então eu vou falar um pouco sobre características de sinais, vou falar um pouco sobre como processar esses sinais de maneira analógica e de maneira digital, de maneira então a gente conseguir obter no final de um processamento desse sinal aquilo que a gente gostaria. Esse conteúdo de processamento de sinais, na verdade, pessoal, ele envolve muita teoria. A gente vai ver aqui algo bem rapidinho e superficial para vocês terem uma noção de como utilizar isso com filtragem, tá? Não é um curso de processamento de sinal e não é o objetivo fazer isso agora, tá? Mas é para vocês terem uma ideia, então, de como poderia processar, de como poderia filtrar, trabalhar com alguns sinais elétricos. Beleza? Vamos para a aula, então? Processamento de sinais. Pessoal, conforme eu já comentei, esse não é um curso de processamento de sinais. A gente vai ver aqui alguns conceitos de processamento de sinais para que a gente possa aplicar então na disciplina de eletrônica analógica, né? A gente vai trabalhar com filtros, então tem que ter uma ideia do que é a resposta em frequência, tá? A gente vai ter alguns projetos aí para o fim do ano, então tem que ter alguma ideia de como converter analógico em digital. E é isso então que a gente vai ver aqui hoje. Primeira coisa, para a gente trabalhar então, mesmo que seja superficialmente, com processamento de sinais, a gente precisa fazer o que então? A gente precisa estudar o sinal. Primeira coisa que a gente vai ver então são características do sinal que a gente vai trabalhar. Depois disso, a gente vai ter um circuito de processamento. Esse circuito de processamento, ele sempre precisa de um circuito chamado de condicionador. Não é condicionador de cabelo, não tem nada a ver, tá? Esse circuito condicionador, o que ele faz? Ele vai pegar o seu sinalzinho, que é um sinal pequenininho, normalmente é um sinal pequeno, que tem que ser amplificado, tem que ser processado, né? E vai condicionar ele para chegar em níveis razoáveis para poder, então, trabalhar com ele. Então, todo o circuito sempre tem essa parte aqui, ó, de condicionamento de sinal. Depois do condicionamento do sinal, a gente pode então processar ele de maneira simplesmente analógica, puramente analógica, envolvendo só circuitos analógicos, ou pode processar ele através de um processamento digital. Pessoal, nesse processamento digital não é aquela disciplina de eletrônica digital. Quando eu falo de processamento digital, é processar ele, por exemplo, com um Arduino, com um PIC, processar ele com um microcontrolador. Para processar ele com o microcontrolador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar então meu sinal, tenho que condicionar ele, ou seja, ajustar os níveis de tensão, converter isso aqui de analógico para digital, aí sim dentro do microcontrolador eu faço a programação e o que eu quero, tá? A gente não vai ver programação de microcontrolador, mas a gente vai ver como que é feita essa conversão de analógico para digital. Ou posso simplesmente processar ele todinho de maneira analógica, fazendo um processamento só analógico e entregando então uma saída para quê? Para uma dada aplicação. Aqui tem um exemplo de uma prótese de mão. Então olhem só, aqui tem os sinais de contração muscular. Esses sinais de contração muscular vão passar por um processamento, amplificação, filtragem, tudo mais, e vai ser aplicado então em um motorzinho para controlar aqui uma prótese de mão. Esse é um exemplo de uma aplicação, tá? Então sempre vai ter o quê? A parte analógica. Por mais que a gente trabalhe com processamento digital, eu tenho que pegar o meu sinalzinho aqui e condicionar. E esse condicionamento sempre é feito de maneira analógica, tá? Então é isso que a gente vai ver agora, como que é feito para pegar um sinal pequenininho e conseguir jogar ele ou num processador ou processar ele de maneira analógica. A primeira coisa que a gente vai ver então é o seguinte:
Características de uma senoide no tempo. Características de um sinal senoidal no tempo. Como que eu descrevo uma senoide? Tá? Uma senoide, ela tem uma fórmula que descreve ela. Essa fórmula aqui, ó, ela define muito bem como que vai ser um dado sinal senoidal. Esse dado sinal senoidal, então, tem algumas características. A primeira aqui que é a amplitude. Quanto que ele tem aqui, ó, né? Quanto que dá essa altura aqui, ó, do zero até esse valor aqui, ó, o valor de pico. Isso é chamado de amplitude. Tá? Outra característica é o que? A taxa de variação no tempo. Qual é a frequência de variação? Como que a gente define isso? Pelo período. Então, o meu período, um ciclo completo, ele começa aqui e ele vai chegar até aqui. Então, o ciclo completo deste sinal seria daqui a aqui. Isso é chamado de período. O inverso do período é a frequência. Então, a gente já tem a amplitude, o período que vai gerar a frequência, né? Então tá aqui a amplitude, o período que vai gerar a frequência, e outra característica, o que que é? É a fase. A fase, ela define quanto que essa onda está deslocada neste sentido no eixo, tá? Então, o período, ele aumenta ou diminui o tempo, né? De um ciclo completo, e a fase, ela faz esse deslocamento. A amplitude, ela deixa um sinal menor ou maior, tá? Então são essas três características que a gente precisa de um sinal senoidal. Tendo essas três características, a gente consegue então definir uma equação, no caso essa equação aqui, que define esse sinal aqui, ó. Tendo uma equação, então eu consigo descrever o meu sinal. Esse que é o objetivo. Então esse sinal aqui, S, ele é igual a, que é a amplitude do sinal, vezes seno de 2πft, 2π, 2 vezes π, é um valor fixo, né? T é a variação no tempo, então aqui o tempo é 0, 1, 2, 3, e vai seguindo, que é o tempo. F é a frequência, que é o inverso do período, está dado aqui, tá? Então, dependendo da frequência do meu sinal, ele vai ter um valor aqui, tá? O T, conforme eu falei, é o que varia para variar o S, né? Conforme varia no tempo, ele vai variar aqui a amplitude, né? E a defasagem, ela é somada aqui dentro desse valor que vai fazer o seno, tá? Então a defasagem ela pode ir de 0 a 360 graus, tá? Essa defasagem, se aqui tiver em graus, né? Vai ser em graus também. Essa defasagem define então quanto que o sinal está deslocado. Com essas três características, então, a gente consegue definir qualquer sinal senoidal. Aí eu tenho um exemplo desse aqui, ó. Esse exemplo, conforme lá no início dessa aula eu falei, vou pegar a contração muscular para controlar uma prótese, né? Então eu peguei aqui um sinal biomédico. Esse sinal é o sinal de uma contração muscular. Como que eu descrevo um sinal desse? Como descrever ele através de uma fórmula? Um sinal senoidal é muito simples. Amplitude, frequência e fase. Consigo descrever ele, tá? Agora, como que eu descrevo? Como que eu obtenho uma fórmula, tá? Para descrever um sinal dessa maneira aqui. Bom, teve um cara chamado Fourier, que ele estudou os sinais, tá? E ele conseguiu demonstrar que qualquer sinal periódico ele pode ser descrito, tá? Como uma soma de senoides. Então qualquer sinal, mesmo este sinal aqui, se eu considerar que ele é periódico, eu posso dizer que ele seria uma soma de senoides, tá? Então Fourier ele fez esse estudo, né? E ele fez essa definição. Com isso, gerou então o que a gente chama, que a gente vai ver, que é a transformada de Fourier. Mas antes disso, vamos ver como funciona essa questão de soma de senoides, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um sinal constante, ou seja, aqui eu estou chamando de x0, esse x0 seria o que é esse S aqui, tá? Estou chamando de x ali, o que seria o S. Então aqui, o meu x0, ele vai ser então o meu primeiro sinal que eu vou trabalhar aqui. O x0, o que que é então? Ele vai ser aquela amplitude, tá? Amplitude nesse exemplo aqui eu estou usando meio, tá? E a outra parte que oscila. Aquela parte que oscila não existe, não tem. Por quê? Porque eu estou com um sinal constante. Então aquela parte seno de 2πf, parará, ele não existe, tá? Seria equivalente ao seno de um valor que vai dar 1. Amplitude vezes 1 dá só a amplitude, tá?
Então esse é um sinal constante aqui no tempo. Aqui a gente já tem um outro sinal. Em vez do x0, agora é o x1, com uma amplitude de meio. Meio vezes cosseno de 2πt. Ah, professor, não era seno de 2πft? É seno de 2πft. Na verdade, entre o seno e o cosseno só tem uma defasagem de 90 graus. Eu só embuti nesse exemplo aqui o quê? A questão da defasagem, tá? Dentro aqui do cosseno. Mas o conceito é absolutamente o mesmo, tá? E aqui não tem o f, por quê? Porque o f vale 1. Nesse exemplo o f está valendo 1. Então 2πf, que seria 1, vezes t. Então isso é a amplitude e a frequência de 1. Aqui eu tenho um outro exemplo, x2, tá? A amplitude aqui vale quanto? Ela vale 1, tá? E a frequência vai valer quanto? A frequência vai valer 2, porque está 4πt, ou seja, 2πf, que seria 2, vezes t. E o x3, que tem amplitude de 2/3 vezes cosseno de 6πt, ou seja, 2πf, que seria 3t. Com isso, eu escrevo aqui 4 sinais diferentes, cada um com sua frequência e com sua amplitude definida. Nesse caso, todos estão com a mesma fase, que é 90 graus, virando então cosseno em vez de seno. Então, se eu pegar o primeiro sinal, ele está aqui, ó, tá? Ele está aqui no meio, né? Então, no nível do meio, ele está aqui no meio. Se eu pegar este sinal e somar com este sinal, o que vai dar? Vai gerar isso aqui, ó, vai gerar este sinal oscilando, ao invés de oscilar em torno do zero, vai oscilar em torno de meio. Se vai oscilar em torno de meio, e aqui era meio, então o que acontece? Ele vai sair aqui do 1, vem até o 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Por quê? Ele vai oscilar em torno de meio, né? E ele está com amplitude de meio. Então daqui aqui, meio mais meio vai dar 1, e para baixo vai dar 0. Então isso aqui é o x0 mais x1. Pessoal, se eu pegar agora isso, mais isso e mais isso, o que vai acontecer? Eu vou pegar este sinal e somar com este. O que acontece? Seria equivalente a pegar isso aqui, ó, e oscilar isso aqui em torno dessa curva, tá? Então aqui, neste momento, ele vai estar no alto, aqui depois ele vai estar mais para baixo, assim sucessivamente. Vamos ver como fica, olha só. Então, ó, neste momento aqui, ó, eu estou aqui, 1 mais 1 vai dar 2, tá? Aqui embaixo é 0 mais... deixa eu ver, é aqui, né? Aqui vai estar perto de meio, mais menos 1 vai dar perto de menos meio, tá? Aqui eu vou estar perto de, aqui em cima, nesse pico de novo, vou estar perto de 1, né? Com o 0 ele vai estar aqui em 1, e assim sucessivamente. Então, na hora que eu pego este sinal aqui, ó, e somo com este, é como se ele estivesse variando em torno desse aqui. Ele vai dar algo assim, né? Que é essa parte aqui embaixo. Na hora que eu pego este sinal e somo com esse, o que vai acontecer? Começa a ficar bonito, né? Esse cara aqui vai variar, ao invés de variar em torno do 0, ele vai variar em torno dessa linha aqui, ó, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou ter um sinal aqui, é 2/3, é um pouquinho para cima, né? Ele vai sair daqui e vai ficar oscilando em torno desse cara aqui, ó, tá? Alguma coisa nesse sentido. Vamos ver como é que fica. Tá aqui, ó. Então ele sai daqui de cima, né? Então é como se ele ficasse oscilando aqui, e vai para baixo, para cima, para baixo, e assim sucessivamente. Então, com isso, pessoal, eu provo para vocês, mostro para vocês, demonstro, né, que a soma de senoides, uma soma de senoides ou cossenoides nesse caso, né, eu consigo o quê? Eu consigo montar qualquer sinal. Quanto mais complexo o sinal, o que eu preciso? De mais senoides. Então eu tenho mais senoides aqui para sinais mais complexos. Sinais mais simples, eu preciso de menos senoides, tá? Mas a soma de senoides ou cossenoides vai gerar então o quê? Vai gerar qualquer sinal, certo? Bom, agora vamos ver o que é esse tal de domínio da frequência. Coloquei aqui então um sinal meu, tá? Que está variando no tempo. Esse sinal, ele tem aqui, acontece isso, esse pico, e assim sucessivamente. Aqui ele está variando no tempo, tá? Então, conforme vai passando o tempo, ele vai variando. Este sinal, a gente consegue observar ele, que ele é o quê?
Vou pegar ele, coloco ele meio de lado para cá, tá? Eu consigo observar que ele é o quê? Ele é uma soma de senoides, conforme a gente já viu. Então isso aqui, ó, é este sinal aqui. Ele é equivalente ao quê? A uma senoide que estaria mais ou menos aqui, assim, tá? Somado com uma senoide que faz isso, seria essa aqui e essa outra aqui, tá? Então esse sinal, ele é essa senoide, mais essa, mais essa. E mais um sinal constante. Por que um sinal constante? Porque aqui, ó, essa senoide, ela está saindo daqui de baixo, né? Ela está oscilando em torno do zero. Aqui a gente já vê que esse valor dessa senoide aí está oscilando onde? Em torno deste valor aqui, ó. Tá? Se é em torno deste valor aqui, que é como se fosse um gráfico mais ou menos em 3D, né? Se é em torno deste valor aqui, o que que acontece? Eu tenho uma soma de um valor constante, ou seja, uma soma de uma senoide de frequência zero, tá? Então o que que eu vou ter? Vou ter a soma de todos esses valores aqui para compor esse cara. Beleza. Agora o que que eu faço? Eu pego isso aí e observo não mais aqui, neste sentido. Eu observo agora 3D neste sentido aqui, ó, tá? Não é mais aqui, é neste sentido. Observando então neste sentido aqui, o que que eu vou ver? Eu vou ter um gráfico, que seria este gráfico aqui, e vai ver o quê? Vai ver este pico, vai ver este pico, vai ver este pico. Este pico aqui, ó, neste gráfico, ele vai estar aqui indicando qual que é o valor dele. Este pico vai estar aqui indicando o valor dele. E este vai estar aqui indicando o valor dele. E aqui eu vou ter este pico, que é quem? É o valor da constante. Eu falei, a gente tem aqui o sinal na frequência zero, né? Variando em torno desse valor aqui, constante. Com isso, então, eu vou ter um outro gráfico, que é este aqui, ó. Este gráfico na frequência zero, no valor zero, ele tem essa altura. Nessa dada frequência, que eu estou chamando aqui de ômega zero, ele vai ter essa altura. Aqui em 5 ômega, vai ter essa altura. Aqui em 9 ômega, essa altura. Isso aqui, pessoal, é a resposta em frequência, porque este eixo aqui agora, ele não representa mais o tempo. Ele representa a frequência. Aqui é a frequência 0, frequência 1, ômega 0, frequência 5, ômega 0, frequência 9, ômega 0. Tá? Então, com isso, o que que eu tenho? Tenho, então, agora este gráfico aqui. E este gráfico, a hora que eu pego ele e jogo para cá de novo, transformar ele em duas dimensões, o que que eu tenho? Então, eu tenho uma frequência aqui no 0, uma aqui no ômega 0, uma no 5 ômega e no 9 ômega. Com isso, eu tenho, então, a representação no tempo do sinal aqui e a representação na frequência do mesmo sinal aqui. Este sinal aqui está representado no tempo e aqui na frequência. Apesar dos gráficos serem diferentes, é uma representação do mesmo sinal, só que são representações diferentes. Aqui é no tempo e aqui é na frequência, tá? Bom, o que a gente vê aqui, eu desenhei aqui em tracejado para mostrar um envelope, tá? O que que é esse envelope? Se esse sinal aqui tiver só essas 1, 2, 3, essas 4 sinais, né? Seriam uma constante, uma senoidal, outra senoidal e outra senoidal, tá? Ele seria o quê? Só essas raias mesmo, né? Só essas raias. Mas se for um sinal mais complexo, o que que vai gerar? Vão gerar várias raias aqui no meio, tá? E vai acabar sendo o quê? Vai acabar gerando um envelope, a gente chama de envelope. Então, a hora que eu pego este sinal e faço a representação dele no domínio da frequência, eu acabo gerando, então, um envelope desse sinal aqui. Esse envelope, essa transformação daqui para cá, é o que a gente chama de transformação de Fourier, transformada de Fourier. Tá? Essa transformada de Fourier, ela converte, então, uma representação no domínio do tempo, agora no domínio da frequência. Um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho sinal tracejado e esse outro com traço menorzinho. Tá? São dois sinais senoidais. A hora que eu somo os dois, vai gerar o quê? Esse aqui que é a linha contínua. Ou seja, se eu fizer a transformada de Fourier dele, o que eu vou gerar? Eu vou gerar duas raias, uma em cada frequência. Mas observem, esse aqui, ó, ele está saindo aqui do zero, ou seja, a fase dele é zero.
esse não está saindo do zero, concorda? Ele está saindo de um ponto diferente, ele foi deslocado. Então, além da amplitude, a transformada de Fourier ela também gera informação de fase. Eu preciso da informação de fase para poder decompor um sinal, tá? Então eu tenho primeiro a amplitude, que é aquela primeira frequência, a segunda frequência, que é mostrado ali, e eu tenho também a representação de fase. Então aqui, por exemplo, está com 90 graus, e aqui está com 45, mais ou menos, graus. Tá? Que ele está representando o quê? A defasagem deste sinal, ele está com 90 graus porque está com relação ao cosseno, e aqui 45 porque está com relação ao cosseno também. Tá? Então o que eu tenho? Sempre que eu faço a transformada de Fourier, eu vou gerar dois gráficos, um da amplitude e outro da fase. Normalmente, para trabalhar com filtros, a gente descarta a informação de fase, porque fase ela não interfere na filtragem. Tá? É claro que é importante saber, tem filtros que defasam o sinal, é importante a gente trabalhar com ele também, tá? Mas uma análise mais superficial, uma análise mais rápida sobre filtros, a gente vai trabalhar só com as amplitudes. Trabalhando só com as amplitudes, então o que eu vou ter? Eu vou ter frequência pela amplitude do meu sinal, tá? Mas saibam que os filtros podem defasar também, e é importante ter a resposta em fase, que ela é obtida então por esses gráficos aqui da resposta do filtro. Tranquilo, pessoal? Bom, e voltando então para o sinal biomédico. Se eu tiver um sinal desse aqui, como que eu faço para representar ele no domínio da frequência? No domínio da frequência, pessoal, já fica claro aqui, a gente não tem uma senoide bonitinha, algo que descreveria aqui, ó, uma senoide bonitinha, que geraria uma raia só em uma dada frequência. Isso aqui é uma soma de muitas e muitas e muitas senoides. Tendo uma soma de muitas e muitas senoides, o que acontece? A resposta em frequência dele, então, tá aqui, ó, vai de 0, nesse caso, a 1000 Hz, tá? Ela vai ser o quê? Vai ser dada por este envelope aqui que eu tinha comentado, ó. Vejam bem, ele faz isso, né? Faz isso aqui, tá? Essa representação aqui, ó, tá? É a representação daquele mesmo sinal, só que no domínio da frequência. Vejam que aqui na frequência 0 tem uma raia bem grande. Por que tem uma raia bem grande? Porque a gente já vê aqui, ó, que ele não está oscilando em torno do 0. 0 seria aqui, ó, né? O 0 seria aqui e ele está deslocado para cima. Quer dizer que somado a tudo isso tem um nível CC, que é uma componente contínua, tem um sinal de frequência 0 somado. Ou seja, então, na hora que a gente faz a transformada de Fourier desse sinal, a gente já vê que tem então aqui o quê? Uma frequência 0 aqui neste sinal. Além de outras frequências, é claro, né? Tranquilo, pessoal? Pessoal, continuando então, né? Se a gente tiver um sinal puramente senoidal, bonitinho aqui, uma senoide, o que vai acontecer se eu fizer a representação do domínio da frequência? Ou seja, a transformada de Fourier dele. Ele vai mostrar uma raia exatamente naquela frequência. Nesse caso aqui, é 1000 Hz, né? Então ele seria de 500 Hz. Tá? Então esse sinal ele é de 500 Hz. O que quer dizer? Que um período completo, ele vai estar no período, né? Um tempo de ciclo completo vai estar no período, que é o inverso de 500 Hz, que é o quê? Aqui, ó, 2 milissegundos. Tá? Então 2 milissegundos, 1 sobre 2 milissegundos dá 500 Hz, né? E aqui então a gente vê que este sinal é um sinal de 500 Hz. E aqui ele está representado bonitinho ali no 500. Beleza. E se eu tiver um sinal desse aqui, um sinal quadrado, o que vai acontecer? Vejam bem, o sinal está aqui, vem aqui, ele também forma um ciclo completo onde? Aqui em 2 milissegundos, ou seja, ele é de 500 Hz, mas ele é um sinal quadrado. Se eu pegar esse sinal quadrado e fizer FFT dele, tá? A transformada de Fourier dele, sigla FFT, né? Ele vai gerar isso aqui, ó. O primeiro é lá em 500 Hz, que é chamado de sinal fundamental, ou primeira harmônica, tá? O que é isso? O sinal fundamental seria a senoide que descreve aqui, ó. É uma senoide, tá? Apesar de não parecer, a senoide que descreve essa montagem aqui, essa passada aqui, tá? Isso é chamado de fundamental, é sempre a primeira frequência que compõe o sinal. Então a fundamental ela está aqui em 500 Hz também, mas eu não tenho só a fundamental. O que eu tenho? Eu tenho uma componente em 1500, uma componente em 2500, 3500,
4, 500 e assim sucessivamente. Ou seja, a hora que eu somo esse monte de senoides, o que vai acontecer? Vai me gerar esse sinal quadrado. Será que é isso mesmo? Vamos ver então se é isso mesmo. Se uma soma de senoides gera um sinal quadrado. Então eu tenho aqui essa primeira senoide nesse exemplo, tá? Tá aqui em 2 milissegundos, mais uma outra senoide que está aqui, ó. Essa outra senoide, se vocês observarem bem, aqui tem um ciclo completo. E eu vou ter um ciclo completo depois, onde? Aqui. Depois mais um aqui. Depois mais um aqui que completa o outro ali. Ou seja, ela tem esse sinal aqui, ó. Ele tem a frequência 3 vezes este sinal. 3 vezes maior que este sinal, tá? O período é 3 vezes menor. E então a frequência é 3 vezes maior. A frequência sendo 3 vezes maior, vamos ver o que acontece na hora que eu somo os dois. Vai gerar isso aqui, tá? A hora que eu somo aqui vai dar esse, a hora que eu somo isso com isso, dá isso. A hora que eu somo isso com isso, dá isso. A hora que eu somo isso com isso, dá isso. E assim sucessivamente. Ou seja, a hora que eu somo esses dois sinais, eu gero esse sinal azul aqui. Parece um dente, né? Um sinal esquisito é que parece um dente. Beleza. Se eu tiver esse sinal azul agora, tá? Aqui, esse sinal que era azul, que é esse aqui, ó. E somar um outro sinal que é esse aqui, ó, que agora tem 1, 2, 3, 4, 5 períodos, 5 ciclos dentro de um período da fundamental. Ou seja, a frequência ela é 5 vezes maior porque o período é 5 vezes menor. Se eu somar isso aqui, então, agora com este aqui que parecia um dente, o que vai dar? Vai dar esse outro que é o azul, tá? Seria somar isso com isso, vai dar esse ponto. Seria somar esse com esse, vai dar esse próprio ponto. Seria somar esse com esse, vai dar esse ponto. Seria somar esse com esse aqui em cima, vai dar esse ponto. Seria somar esse com esse, vai dar esse ponto aqui embaixo. Esse com esse, que vai dar esse, e assim sucessivamente. Então ele já gera um sinal um pouquinho mais. O primeiro era uma senoide, ele está fazendo isso, né? Tá? Se agora eu pegar o sinal que era aquele azul e somar com este outro aqui, quem que é este outro? Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos aqui dentro. Ou seja, tem 7 períodos dentro da fundamental, né? Assim sendo, o período é 7 vezes menor e a frequência 7 vezes maior. A hora que eu somo, então, esse sinal aqui com este aqui em cima, né? A cor esquisita aí, vai gerar o sinal azul, tá? Que ele gera, ele vai cada vez jogando mais para a lateral, de maneira a ficar mais retinho. E assim sucessivamente, pessoal. Até a gente ver que a soma de todos esses sinais aqui, tá? Ela vai gerar o quê? Opa, vai gerar o quê? Vai gerar esse sinal azul aqui, ó. Tá? Quanto mais sinais eu tiver de alta frequência, tá? Mais eu consigo o quê? Que ele fique mais retinho. Então um sinal quadrado, na verdade, o que ele é? Ele é uma soma de senoides, tá? Que vai ter então aqui a fundamental e vai ter uma série de harmônicas que vão obedecer uma regrinha, eu já vou falar, que quanto mais harmônicas eu tiver, mais retinho fica essa parede aqui, ó. Mais retinho fica essa parede aqui, tá? Quanto menos harmônicas tiver, o que acontece? Eu vou acabar tendo uma inclinação aqui, tá? Eu acabo tendo uma inclinação aqui, ó, no meu sinal. Quanto mais harmônicas tiver, mais retinho, para ser reto, né? Mais retinho ele fica. Ou seja, se eu tiver infinitas harmônicas, ele seria absolutamente retinho, tá? Por que eu falo infinitas harmônicas? Por mesmo que, mais que ele pareça um sinal quadradinho, retinho com as bandas, se você for lá no osciloscópio e der um zoom, chegar bem próximo, vai chegar uma hora que você vai ver que tem uma inclinação. Tá? Essa inclinação, ela define então o número de harmônicas. Quanto mais harmônicas, mais reto é o seu sinal, tá? Bom, com isso então que eu falei, uma soma de senoides gera um sinal quadrado, mas ele tem que obedecer uma regra. Que regra que é? Então eu tenho aqui meu seno, meu sinal quadrado, um sinal triangular e um sinal dente de serra. O sinal quadrado, ele é uma soma de harmônicas
ímpares. Observem, a gente somou a fundamental com um sinal 3 vezes maior de frequência, depois com um sinal de frequência 5 vezes, 7 vezes, 9 vezes e assim sucessivamente. Então são harmônicas, sempre as harmônicas ímpares, tá? E ele obedece uma regrinha também da amplitude. A gente observar aqui, ó, essa amplitude aqui, ó, ele tem que seguir uma regrinha também, para quê? Para gerar um sinal quadrado. Então, aqui, ó, é 1, aqui está em torno de 1/3, aqui está em torno de 0,2, está em torno de 0,15 mais ou menos, e assim sucessivamente. Como que eu obtenho esses valores? Essa regrinha, né, para gerar um sinal quadrado, então, ela é definida aqui dessa maneira. A amplitude é 1 sobre a harmônica. Então, se é a primeira harmônica, 1 sobre 1, que dá 1, acabei de mostrar lá. Se é a terceira harmônica, 1 sobre 3, que é 1/3, que a gente viu lá, 0,3. Se é a quinta harmônica, 1 sobre 5, que é 0,2, a gente viu lá, que deu 0,2. E com isso, então, um sinal senoidal, ele se aproxima de um sinal quadrado, né, inserindo um monte de harmônicas neles, tá? Então são harmônicas ímpares com a mesma fase, sem defasagem. E para montar um sinal triangular, também tem uma maneira de montar. São harmônicas ímpares também, seguindo essa regra aqui, que é 1 sobre h ao quadrado. Aqui era 1 sobre h, agora é 1 sobre h ao quadrado. Então, primeira harmônica vai ser 1. São harmônicas ímpares. Terceira harmônica vai ser 1 sobre 9. Quinta harmônica vai ser 1 sobre 25. E assim sucessivamente. E mais, elas são defasadas de 90 graus, ou seja, são os cossenos e não o seno. Então, com isso, ó, a partir de uma senoide, a gente consegue gerar um sinal triangular. E o sinal dente de serra, como é que funciona? Então, é uma soma de harmônicas pares e ímpares, todas em fase, então é igual o primeiro ali, a questão da fase, né? E 1 sobre h. Então, vejam bem, se eu usar só as ímpares, eu gero um sinal quadrado. Se eu usar as pares e ímpares, eu gero um dente de serra. O que seria pares e ímpares? É a primeira harmônica, que é a fundamental, a segunda, que eu não usei aqui eu usei só a terceira, né? A terceira, a quinta, a sétima, tá? Aqui eu usaria quem? Então a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, assim sucessivamente, seguindo a mesma lógica do 1 sobre h. Com isso eu obtenho então um sinal dente de serra. Certo, pessoal? Pessoal, então é isso. Com isso a gente finaliza essa primeira parte, onde eu falo sobre o sinal. Eu vou dividir essa aula em 3 partes, senão vai ficar muito longa, tá? Então a gente finaliza agora essa primeira parte, onde foi falado sobre essa questão do sinal, e a gente continua então num outro vídeo, onde eu vou falar sobre o condicionamento do sinal e a parte analógica. Beleza? Tendo alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo, e segue então para o próximo vídeo.